Olá! A partir de agora, a TV Terra do Sol apresenta o Papo Saúde. Na edição de hoje, vamos falar sobre métodos contraceptivos femininos e quais as opções que são ofertadas na rede pública. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é Léa Dias, que é coordenadora da Célula da Saúde da Mulher da Prefeitura de Fortaleza. Léa, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la. Obrigada, é um prazer. Pronto, a gente pode começar falando, muita gente não sabe, mas a Prefeitura de Fortaleza, ela disponibiliza a colocação do DIU, né? Como é que funciona? Exatamente. O DIU é um dispositivo intrauterino, né? Então, esse nome DIU é exatamente a junção dispositivo intrauterino. Ele é um método, considerado um método contraceptivo, e a gente oferta de duas formas na rede pública. A primeira forma é você pode fazer essa opção na hora que você for fazer um procedimento nos hospitais, né? Como na assistência ao parto, ou por assistência de um abortamento, que a gente diz que é a inserção do DIU imediatamente pós-parto e pós-abortamento. Públicas, né, elas têm essa opção, é ofertado para as mulheres, né, após esse procedimento, e a vantagem é ela já sair, né, da maternidade já com um método contraceptivo. A outra forma, que a gente diz, é uma forma eletiva, né, então você vai nas unidades de saúde que ofertam essa inserção do DIU, e aí existem alguns critérios para essa inserção, e aí você faz essa opção, né, existe um profissional habilitado para isso, na maioria desses postos de saúde, são obstetras que estão lá na atenção primária que fazem essa inserção desse DIU, né, para que as mulheres se sintam mais seguras, né, e possam planejar a sua gravidez de forma organizada. Léa, qual tipo de mulher, qual o perfil da mulher que é indicado aí para ter o DIU? A grande vantagem do DIU é que ele é um método sem hormônio, tá? Então, basicamente, todas as mulheres, né, têm esse perfil de utilizar o DIU, né? Então, a gente faz um reforço aqui também para as adolescentes, né? Então, é indicado a inserção do DIU para adolescentes, que a gente chama os LARCs, né? Que são os anticoncepcionais de longa permanência de modo reversível, né? Você coloca o DIU, ele tem um tempo, né, de que você fica com essa inserção do DIU, e aí depois você pode fazer a opção de tirar. Para as adolescentes especificamente, é um método, né, indicado para as adolescentes, porque você, né, se você for comparar com a pílula que você toma todos os dias, né, ela pode esquecer, pode tomar em um horário inadequado, e o DIU não, né, você não se preocupa, é feito essa inserção quando é feito na unidade de saúde a nível ambulatorial, é um método simples, né, então o profissional habilitado está lá para fazer essa inserção. Então, a maioria das mulheres, né, podem fazer essa opção pelo DIU porque ele é um método que não tem hormônio, né? Então, é um DIU de cobre, tá? Então, ele não tem hormônio se a gente for comparar, né, com as pílulas, com os anticoncepcionais injetáveis. Léa, para aquela mulher que está nos assistindo, que ficou interessada, que não sabia, que quer colocar o DIU, como é que funciona? Ela tem que ir na unidade de saúde? Assim, nem todas as unidades de saúde, elas ainda ofertam o DIU, tá? Mas assim, você pode ir na sua unidade de saúde, todas as regionais, né? As 6 regionais de saúde, elas têm 2 ou no máximo 3 unidades que ofertam, e aí você pode ir na unidade de saúde mais próximo da sua casa, né? Então, perguntar lá na unidade aonde é que ela poderia inserir o DIU, porque dentro da própria regional, né, elas fazem esse referenciamento dessas mulheres para as unidades, né, que inserem o DIU. A colocação do DIU é um procedimento simples, doloroso, precisa de anestesia, é feito em um hospital, como é que funciona? Assim, como a gente tem duas possibilidades, né, ele pode ser feito no hospital, como eu falei anteriormente, após o parto e pós o aborto, ou ele pode fazer também na unidade de saúde. Quando ele é feito na unidade de saúde, ele é feito de forma ambulatorial. Você vai, né, e aí o médico que está lá, né, o profissional habilitado que está lá, ele, né, faz o procedimento, ele é doloroso, mas é uma dor suportável, você não precisa
né, tomar anestesia, fazer um procedimento anestésico para inserir o DIU. Ele é doloroso por quê? Né? Porque você tem uma apreensão no colo do útero para fazer essa inserção, né? Então, as mulheres que fazem prevenção, né, elas já sabem que na prevenção você coloca um espéculo, né, um aparelho para você visualizar o colo do seu útero e é mais ou menos no mesmo caminho da inserção, né? Então, nessa inserção existe um suporte que você insere o DIU lá, né? E aí existe, né, um gatilho que aí ele vai ser inserido lá dentro do útero, né? Por isso que a gente chama que é um dispositivo intrauterino. Como é que fica o ciclo menstrual da mulher que tem DIU? O DIU de cobre, né, que é esse o DIU que é ofertado na rede pública, né, porque também a gente tem os DIUs de hormônio, mas na rede pública a gente oferta o DIU de cobre, a pessoa continua menstruando, né, porque o hormônio é que contém nos anticoncepcionais, em outros tipos de dispositivo intrauterino, eles impedem a questão da ovulação e da menstruação, né, com a descida, né, da menstruação, como a gente fala popularmente. Mas no DIU, né, você continua menstruando normalmente, o seu ciclo de menstruação ele ocorre. O que é que as mulheres, em algumas mulheres é diferente? Porque às vezes para algumas mulheres, não são todas, você tem um aumento do seu ciclo menstrual, do volume. Né? Às vezes não é no número de dias do ciclo. Às vezes você tem um aumento do ciclo menstrual, né, nos primeiros meses, e tem mulheres que passam mais tempo. Mas você vai observando como você vai inserir, né, e você depois vai ter que retornar, né, nesse local que você colocou, né, os profissionais vão ficar ali acompanhando, né, para ver como é que está a sua adaptação nessa inserção do DIU. Qual o período, por quanto tempo que a mulher pode ficar com aquele DIU? O DIU que a gente oferta no serviço público é o DIU de cobre, né? Então ele fica durante 5 anos, tá? Mas aí você tem alguns retornos, né, na unidade, principalmente logo após que você coloca, para ver como é que tá, né? Então, mas geralmente as mulheres se adaptam muito bem, né, ao DIU. A grande vantagem, como eu falei anteriormente, é a questão de você não ter hormônio e você poder ficar um tempo maior, né, com esse dispositivo e ele não ter hormônio. Porque existem mulheres que tomam anticoncepcionais hormonais e passam muito tempo com esses anticoncepcionais hormonais, né? Então, e aí você estaria exposta mais a hormônio, né? Que algumas mulheres podem ter algumas complicações, que não são todas, mas o DIU ele tem essa grande vantagem, né, da gente fazer um método contraceptivo seguro e você não ser exposta a uma quantidade de hormônio, né, que possa prejudicar algumas questões relacionadas à sua saúde. E que outros métodos contraceptivos a Prefeitura de Fortaleza oferta? Nós temos vários métodos, né? Então a gente tem as pílulas, né? Que é o carro-chefe, né, dos anticoncepcionais. A gente tem as pílulas combinadas e as mini pílulas. A gente tem os injetáveis, né? Que são as injeções, como as mulheres chamam, que ela pode ser a injeção mensal e a injeção trimestral. A gente também tem as camisinhas, né, masculinas e femininas, que além, né, a camisinha ela tem duas funções, além de ser um método contraceptivo, ela também é utilizada para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que aí a gente chama, pode chamar uma dupla proteção. Às vezes a mulher pode tomar um anticoncepcional e também fazer uso da camisinha, porque aí o anticoncepcional, ela estaria, né, prevenindo uma gravidez e a camisinha, ela estaria prevenindo uma infecção sexualmente transmissível, tá? E a gente tem também a contracepção de emergência, que é um medicamento, né, que é ofertado para essas mulheres quando o seu método ele tem uma falha. Um exemplo, você faz o uso da camisinha e aí essa camisinha na hora da relação sexual, né, ela aconteceu algum problema, ela furou, né, ela saiu e aí você, né, teve uma relação desprotegida. E aí você faz uso, né, da contracepção de emergência para que você possa evitar uma gravidez indesejada. A contracepção de emergência também, ela é utilizada para as mulheres que sofreram violência sexual, tá? Como uma forma também de evitar uma gravidez indesejada.
Todos esses outros métodos, basta procurar a unidade mais próxima de saúde? Exatamente, todas as unidades de saúde, né? Então, hoje nós temos 116 unidades de saúde divididas nos 6 territórios, né? Nas 6 regionais. E aí você vai à unidade de saúde, né? Tem um profissional, geralmente esse acolhimento para a prescrição, né, para a mulher ter acesso ao contraceptivo, é feito pela enfermeira da unidade, e aí ela vai ofertar, né, todos os métodos que tem na unidade, né, principalmente esses métodos que estão mais disponíveis ali, e aí vai explicar quais são as vantagens dos métodos, as desvantagens, né, nem todas as mulheres, elas podem fazer uso, né, desses métodos que tem hormônio, um exemplo, mulheres hipertensas, elas têm que evitar determinado tipo de hormônios. Por isso que a gente também faz a oferta do DIU, né? Como a gente chama, a gente vai estabelecer os critérios de elegibilidade. Qual é a mulher que pode, né, tomar determinado, fazer uso de determinado tipo de método contraceptivo. E aí, nesse papo, né, nessa conversa com a enfermeira que está lá na unidade, ela vai mostrar esses métodos e aí a mulher vai fazer essa escolha para esse método. Geralmente, como eu falei anteriormente, o nosso grande carro-chefe hoje, né, é os contraceptivos orais, né, que são os comprimidos. Mas a gente também tem uma boa adesão às injeções, né, mensais e trimestrais. O importante é que você conheça todos os métodos, tenha acesso à informação desses métodos e você possa fazer a escolha, né, de acordo, né, com a sua característica. Se você tiver alguma doença, né, que lhe contraindique, o profissional que está lá vai lhe orientar, né, a partir da sua escolha, o que é melhor ou não para você. A Prefeitura de Fortaleza também está preocupada com a questão do planejamento familiar? Ela oferta isso à comunidade? O planejamento, a oferta de métodos contraceptivos, né, então ela é uma forma de planejamento familiar. Esses métodos que eu falei agora, né, são métodos que estão disponíveis na unidade de saúde, mas a gente também tem como método contraceptivo, né, os métodos cirúrgicos, né, que a gente tem 2 métodos cirúrgicos, que é a laqueadura tubária e a vasectomia. E aí o que é importante quando a mulher faz a opção, né, de fazer uma ligação de trompas, né, que é o que elas falam mais popularmente. Você tem que fazer, né, se você estar grávida, você tem que fazer essa opção, né, você tem que dizer para o profissional que acompanha o seu pré-natal, logo no início do pré-natal, que você tem o desejo de fazer a ligação de trompas, tá? Porque existe uma lei, que é a lei do planejamento familiar, que existe critérios, né? Então, existe 2 critérios para que a mulher faça a opção, né, pela uma ligação de trompas. É a idade, né, 25 anos ou 2 filhos. E a gente tem que ressaltar que os 2 filhos são 2 filhos vivos. Então, se a mulher tem um filho e está grávida do outro, né? Então, ela não entra no critério. Ela só entra no critério se ela tiver já 2 filhos vivos, né? Então, ela estaria grávida do terceiro. Mesmo que ela tenha mais de 25 anos, ela não entra nesse critério? Ela entra. Filho. Aí, assim, os critérios não é os 2 juntos, é um ou outro, né? Então, eu posso ter um filho e 25 anos? Posso. Mas se eu tiver 22 anos e tiver 2 filhos, eu também posso, tá? Então, a gente tem, agora isso, a mulher, ela tem que desejar, manifestar esse desejo 60 dias antes do parto. Por quê? Porque existe todo um trâmite legal, né? Então, não é só a mulher querer, né? Então, tem que passar, né? Ela tem que levar uma documentação para o hospital, né? Passar por um grupo que trabalha o planejamento reprodutivo, porque esses métodos, né? Eles são métodos, para a grande maioria das mulheres, irreversíveis. Então, a mulher, ela pode se arrepender. Então, se ela se arrepender, né, ela não, é mais difícil ela voltar, né? Fazer uma religadura de trompa. Isso existe? Existe. Mas, né, para algumas mulheres, essa volta da ligação de trompas dá certo e outras mulheres não. Então, por isso que é extremamente importante ela conhecer os outros métodos, né, e fazer essa opção por esses outros métodos, ou se ela realmente, né, não deseja mais, né, ela já está querendo finalizar a vida reprodutiva dela, ela faz a opção pelos métodos cirúrgicos, tá?
Você citou a vasectomia, então a prefeitura também disponibiliza método para os homens. Para os homens. Assim, a gente está, né, nesse tempo de pandemia, como a maioria desses, com exceção da ligação dentro do parto, a gente está nessa época de pandemia, né? Então, como são procedimentos eletivos, o que é que acontece? A gente está suspenso, né, esses procedimentos temporariamente, também reorganizando alguns serviços que a gente poderia potencializar melhor essa, principalmente a vasectomia. Então, assim, quando passar, né, toda essa questão da pandemia, a gente pode, né, vir divulgar os serviços que a gente, né, tem organizado para fazer a questão da vasectomia. Então, Léa, mulher ou homem que estiver interessado em algum método contraceptivo, basta procurar a unidade de saúde mais próxima, se informar, que tem acesso aos serviços. Exatamente. Então, assim, a unidade de saúde está, né, pronta para receber. A gente sabe, né, que os métodos, a maioria dos métodos, eles são para as mulheres, né? Então, a gente tem a vasectomia e a camisinha para o homem. E para as mulheres, você tem diversos métodos. E aí a mulher, né, a unidade está lá disponível para lhe receber. E aí o importante eu reforço, a questão de você ser orientada sobre os diversos tipos de método. E saber se você tem, né, o perfil para aquele método que você escolheu, né, quando a gente fala dos critérios. Mas assim, a unidade está lá, os profissionais estão lá, né, para recebê-las e você fazer essa escolha desse método. Tá ótimo, Léa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Saúde. Seja sempre bem-vinda. Tá, obrigada. E eu digo às mulheres, né, que planejem a sua gestação, né, não tenham uma gestação indesejada, porque nós temos vários métodos que você pode estar disponíveis, né, os métodos estão disponíveis para vocês, basta você ir receber essa informação na unidade. É isso. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.